No vídeo anterior, nós falamos sobre exaustão. Hoje eu quero ir um pouco mais a fundo. Eu quero te fazer uma pergunta direta. Quando você corrige seu filho, você está educando ou você está aliviando a sua própria tensão? Porque as duas coisas parecem iguais, mas não são. Essa diferença muda completamente o que acontece dentro da sua casa. Eu lembro de uma mãe que me disse: Eu só perdi a cabeça uma vez. Quando a gente foi olhar a cena, não era uma vez. Era o ponto final de uma sequência de pequenas irritações acumuladas. O filho deixou a mochila jogada, respondeu atravessado, demorou para obedecer. Nada disso isoladamente era grave, mas naquele dia a mãe já estava carregando. Pressão no trabalho, discussões familiares, sua mãe enferma e ela tendo que cuidar de tudo sozinha. Quando o filho respondeu já vou, o que saiu não foi orientação, foi descarga. E depois veio a culpa. E esse ciclo é mais comum do que você imagina. Funciona assim: você acumula tensão. O comportamento do filho ativa essa tensão. Você reage de uma forma intensa. Depois repete. Promete que vai ser diferente, mas não regula a origem do acúmulo. E então repete novamente. O problema não é perder a cabeça de uma vez, é transformar o filho no lugar onde você descarrega o que não conseguiu processar. Educar exige intenção e descarregar é impulsivo. Antes de levantar o tom, você já entrou no modo de defesa. O peito esquenta, o pensamento acelera. Você sente a necessidade de ganhar a discussão. Repare nisso. Quando você quer ganhar, você não está educando. Você está tentando recuperar o controle interno. Educação não é disputa de poder, é sustentação de posição. E posição não grita, posição se mantém. Agora eu vou tocar num ponto mais profundo. Muitas vezes o que explode não é o comportamento do filho, é a sensação interna que ele provoca. Quando ele diz: Você não manda em mim, o que acontece dentro de você? Você se sente desrespeitado ou sente que está perdendo lugar? Porque se existe uma insegurança antiga com a autoridade, qualquer confronto vira ameaça. E aí você reage para proteger o seu próprio ego. Isso não é consciente, mas é real. Se você cresceu sendo silenciado, o confronto te desorganiza. Se você cresceu sendo desautorizado, o desafio te dispara. E quando você não reconhece isso, você educa a partir da ferida. Educar é pensar antes de falar, ser proporcional, manter coerência, sustentar consequências sem humilhar. Descarregar é falar no impulso, aumentar o tom para vencer, usar a ironia, misturar passado com o presente, atacar a identidade em vez do comportamento. Percebe a diferença? Educar organiza o outro, descarregar desorganiza os dois. Depois da explosão vem o silêncio. Você percebe que exagerou, fica estranho, sente culpa, às vezes pede desculpa, às vezes finge que nada aconteceu, mas o filho aprendeu algo. Ele aprendeu que o limite depende do seu estado emocional. E isso não gera respeito, gera imprevisibilidade. E imprevisibilidade gera insegurança. Eu vou ser muito claro aqui. Seu filho tem responsabilidade sobre o comportamento dele, mas você tem responsabilidade sobre o clima emocional da casa. Se o adulto não regula a própria tensão, o ambiente fica instável. E a criança e adolescente não sabem lidar com instabilidade. Eles reagem, ou retraindo ou enfrentando. Os dois são tentativas de se proteger. Antes de qualquer correção, faça uma pausa. Isso parece pequeno, mas cria um espaço entre o impulso e a ação. Depois diga para si mesmo: Eu não preciso vencer, eu preciso orientar. Essa frase muda a postura. E quando você falar, fale só do comportamento. Não misture caráter, não misture passado, não misture comparação. O objetivo é estabilizar. Seu filho não precisa de adulto perfeito, precisa de um adulto previsível. E previsibilidade gera segurança, e segurança reduz confronto. Quando você deixa de descarregar e começa a sustentar, algo muda. O adolescente pode até reclamar,
mas ele sente o chão, e chão acalma. Se no episódio anterior nós falamos sobre exaustão, hoje falamos sobre reatividade. Mas ainda falta uma parte fundamental, porque não basta parar de descarregar. É preciso construir estabilidade. E estabilidade não nasce do nada. Ela nasce de uma estrutura interna. No próximo episódio, eu quero falar sobre isso, sobre como se tornar um adulto emocionalmente regulado dentro da própria casa. Porque educar não é controlar comportamento, é sustentar posição emocional. E posição se constrói. Nos vemos no próximo episódio. Até breve. Antes de terminar, se inscreva no canal, curte, compartilhe. E se esse vídeo te atravessou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Aqui no Instituto Entre Nós, a gente fala de família sem romantizar, mas também sem culpa.